Uma história que todos nós conhecemos, que é contada em três evangelhos, no Evangelho segundo São Marcos, no Evangelho segundo São João e no Evangelho segundo São Mateus. A mesma história que é vista por três perspectivas diferentes, portanto, relatada de três maneiras diferentes. Quando nós olhamos para qualquer acontecimento, há sempre diversas formas de o contar, porque eu vou ter uma perspectiva daquilo que vejo, tu vais ter outra perspectiva daquilo que vês, embora o acontecimento seja exatamente o mesmo. Mas a forma de expressar aquilo que vemos ou aquilo que vivemos, embora possamos viver as circunstâncias e as situações exatamente iguais, são diferentes. E o mais interessante desta história, eu escolhi o Evangelho segundo São Marcos, é que, e em todas elas ocorre exatamente o mesmo, é que os discípulos passaram de viver uma experiência grandiosa, de um grande milagre, ou seja, é exatamente a multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplicaram-se 5 pães e 2 peixes para alimentar, segundo a palavra de Deus, existiam 5.000 homens, mas não foram tomados em conta as mulheres nem as crianças, o que significa que pelas diferentes escolas teológicas está considerado que pelo menos existiriam à volta de entre 10 a 15.000 pessoas. Não menos de 10 e não mais de 15.000 pessoas. Mas o mais interessante é que nesta história vemos em quando se opera este grande milagre e vemos como eles passam de um milagre grandioso para uma situação de uma tempestade. Diretamente de alimentar as 5.000 pessoas num lugar que era um lugar árido. Podes abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44. Não vamos provavelmente colocar toda a história ali. Creio que todos nós conhecemos a história. Vamos simplesmente pontuar alguns versos. Eles estavam a contar a Jesus tudo aquilo que tinham feito. E diz que Jesus disse: venham e ponhamos-nos à parte num lugar deserto e vamos descansar um pouco. Mas disseram que eram muitos, era uma grande multidão aqueles que vinham atrás. Nada mais que 5.000 homens, mas todos eles estavam num lugar árido e deserto. Lugares áridos e desertos são lugares de circunstâncias difíceis na nossa vida, são lugares aos quais o Senhor nos leva com um propósito. Deus tem sempre um propósito nas nossas vidas. As pessoas que aí seguiram ao Senhor Jesus, no qual estava essa multidão, eram pessoas que seguiam Jesus porque tinham visto e ouvido falar de tudo aquilo que sucedia quando Jesus Cristo passava. Jesus Cristo sarava, Jesus Cristo libertava. Então estas pessoas eram atraídas pelo poder de Jesus. Mas aqui eu creio que, apesar de que estas pessoas encontravam-se, como nós vamos ver e todos nós sabemos, encontravam-se com fome, porque de alguma maneira os discípulos disseram: Senhor, já é tarde, vamos despedi-los, vamos mandá-los às suas casas. Eu creio que há aqui algo bastante importante. Essas pessoas não estavam dispostas a ir para lado nenhum, embora que o lugar fosse árido e fosse deserto. Para além da fome de pão que poderiam ter, eles provavelmente estariam dispostos a abdicar do pão físico para poder escutar a palavra de Deus. Eles tinham a sede de ouvir a Jesus, o que hoje em dia provavelmente não acontece na vida da maior parte das pessoas. As pessoas, eu acredito que hoje em dia, mesmo no seio cristão, querem mais aquilo que Jesus pode dar do que propriamente ouvir a sua própria palavra. Mas a palavra de Deus ensina em Deuteronômio 8, na segunda parte do verso, que o homem não vive só de pão, 8.3, mas tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos transforma. É a sua palavra. Essas pessoas de certeza teriam preferido ouvir a palavra de Deus do que receber pão.
E aquilo que tem que acontecer nas nossas vidas é, se nós temos fome da palavra, Deus sempre nos providenciará de tudo o demais. Buscad primeiramente o reino de Deus e todas as mais coisas vos virão por acréscimo. E quando nós dizemos buscar primeiramente o reino de Deus, significa que em nós tem que haver uma necessidade. Seria um bocado mais ousado e eu iria utilizar a palavra ansiedade por receber a palavra de Deus. A palavra que, implantada nos nossos corações, terá o poder para transformar o nosso interior, terá o poder para transformar a nossa mente. Para que não usemos a palavra de Deus em vão, como Paulo já dizia a Timóteo, busca ser um obreiro aprovado, que faz bom uso da palavra de verdade. Amém? Mas nesta história os discípulos, de certa maneira, disseram a Jesus que era melhor despedi-los. Mas Jesus, diz a palavra do Senhor no verso 34, Jesus viu a grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Tal como ainda há pouco o pastor Luís Filipe disse. Ou seja, muitas das vezes nós temos que olhar à nossa volta e provavelmente entender que há muitas pessoas que estão em certas e determinadas condições, têm certas e determinadas atitudes, porque estão como ovelhas desgarradas, que podem ter um pastor nominal, mas ao não identificarem essa autoridade, é como uma ovelha sem pastor. É como uma pessoa descabeçada. Imagina-te aqueles desenhos animados em que vês os desenhos animados e o tipo está sem cabeça e anda por ali. Assim andam muitos. E Jesus Cristo olhava para as multidões e viam como que as multidões não tinham, teve compaixão delas porque elas não têm, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E as pessoas ficaram ali, estamos a receber a palavra de Deus, estamos a receber a palavra de vida. Eles identificaram, porque aquilo saciava-lhes a sua alma. E a hora já era avançada. E então os discípulos chegaram-se a ele, como qualquer um de nós faria. Bom, isto já vai avançado, o serviço, o congresso, já é tarde, o tempo vai adiantado, porque é que tu não os despedes? Despede-os, faz uma oração agora, fazemos uma oração congregacional para os 15.000, por favor, Senhor, e eles que vayam para os campos e para as aldeias ao redor. E que comprem pão para si, porque eles não têm o comer. Aqui é um grande paradoxo, porque eles tinham recebido o pão de vida, mas, no entanto, ainda havia uma lacuna. Aquele pão de vida saciava a sua alma, mas o seu estado físico é que eles precisavam de alguma coisa a mais. Mas eu acredito que estas pessoas estariam perfeitamente contentes. Agora, aquilo foi a observação dos discípulos. Aqui não manifesta a Escritura que alguma daquelas pessoas tivesse manifestado fome por algo de comer físico. Mas a observação dos discípulos é: a hora vai avançada, por favor, despede-os. Despede-os. Que venham às suas casas, que venham aos campos à volta. E Jesus responde-lhes, diz-lhes: deem-lhes vós de comer. Porque às vezes nós o que queremos fazer é tratar de encontrar um interlúdio, pois, ok, isto já vai avançado, já fizemos uma certa e determinada parte da labor, da obra, já cooperamos com Cristo em certas e determinadas áreas. Bom, agora é hora de pausa, é hora de reflex, é hora de relax, é hora de que, enfim, provavelmente é hora de recompensa. Então, Senhor, aqui agora eu preciso de um pouco de espaço para que então, pois estas pessoas que estão à minha volta possam ir, cada uma, procurar. Eles já ouviram a palavra, mas Jesus dá-lhes uma responsabilidade extra. Ok, já receberam a minha palavra, agora vocês deem-lhes de comer. E eles ficaram atónitos. Então a percepção deles foi dizer: ok, então vamos comprar. Como é que é? Vamos comprar. Noutros versículos, na versão de João, conta algo mais, assim, mais detalhado, que era Filipe que tinha que ir comprar, e que os 200 denários. Mas a questão aqui de pano fundo é que a percepção dos discípulos. Qual é que é a tua percepção como filho de Deus desta situação? Faz tu a parte que te corresponde na obra. Amém? Faz tu aquilo que corresponde.
Não estejas à espera que venha alguém dizer-te aquilo que tu tens que fazer. Faz tu aquilo que corresponde. Não esperes que alguém inicie a fazer para que tu faças em seguida. Não esperes pela ordenança, porque Jesus é ok, deem-lhe voz de comer. Então Jesus Cristo ficou atónito, de certa maneira, com a reação. Evidentemente que ele era omnipotente, omnisciente e omnipresente, sabia perfeitamente qual iria ser a reação dos seus discípulos. É incrível. E então pergunta-lhes, quantos pães tendes? Aqui há um ponto, eu compartilhei isto com os irmãos numa reunião de responsáveis. Grande parte das pessoas estão sempre preocupadas não com aquilo que têm, mas com aquilo que não têm. Ou aquilo que os outros têm. Ou com aquilo que já tiveram. Mas o milagre acontece quando tu começas a reconhecer aquilo que tens. A chave está em reconhecer aquilo que tens. Jesus perguntou-lhe, o que é que tens? Jesus pergunta-te, o que é que tu tens? Não pergunta o que é que tem a pessoa que está ao teu lado. Não pergunta o que é que já tivestes. Não pergunta o que é que tu desejarias ter. Agora, muitos, hoje em dia, focam-se somente naquilo que não têm, ou naquilo que já tiveram. Mas quando tu começas por reconhecer aquilo que tu tens e a valorizar aquilo que tu tens, Deus então começa a multiplicar aquilo que tu tens, independentemente da situação na qual tu te encontras. Independentemente do deserto, da tempestade. Parece irónico, mas é assim. E também parece muito irónico, nesta circunstância, a contagem tenha sido somente feita em relação aos homens. Eram machistas. Porque, na realidade, começamos a ver como Deus mostra aqui um padrão. E esse padrão é que, repara bem, é que Deus usa as pessoas que outras pessoas não tomam em conta. E quando nós vamos ao relato de João, vimos no capítulo 6, no verso 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Estamos aqui, irmãos? O padrão de Deus é que Deus usa pessoas que outras pessoas não tomam em conta. Vê bem, muitas vezes, um dos grandes paradoxos é dizer, ok, é que nós, se era muito, os obreiros são poucos. É que nunca isto, nunca o outro, nunca temos, nunca fazemos, nunca acontecemos. Será que provavelmente tu não reconheces aquilo que tens? Será que provavelmente tu não estás disposto a tomar em conta aquilo que Deus toma em conta? Simplesmente quero fazer-te meditar para vermos o padrão de Deus nesta escritura em específico. E que é sempre assim, porque não é somente nesta escritura. As mulheres não foram tomadas em conta, as crianças não foram tomadas em conta, mas é engraçado que era uma criança que tinha aquilo que não era suficiente, engraçado, porque acham que 5 pães e 2 peixes era suficiente para dar de comer a 15 mil pessoas? Hã? Era? É que Deus faz tudo com aquilo que é insuficiente. Mas nós sempre queremos ter as coisas todas resolvidas. Mas Deus dá-nos aquilo que é suficiente para que aquilo que é insuficiente para que através do insuficiente nós tenhamos mais do que o suficiente. Porque Ele é El Shaddai. E El Shaddai, em hebreu, significa o Deus mais que suficiente. Amém? Aquele rapaz, aquele jovenzinho, tal como David, de acordo ao profeta, quando entrou na casa de Jessé, provavelmente o elegido de Deus seria Eliabe ou Abinadab. Estamos aqui? Conhecemos a história? Mas era David que nem sequer estava na casa do seu pai. Era David, aquele rapaz franzino, que provavelmente, de acordo ao padrão humano, não seria suficiente, porque não estaria fisicamente bem preparado, mas ele tinha comunhão íntima com Deus e tinha um coração conforme ao de Deus, e ele estava aí a guardar as ovelhas do seu pai, a defendê-las do urso e do leão. Amém? Os padrões de Deus não são os nossos padrões.
E a verdade é que nós vemos aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, diz, ora vede em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 31, vede, irmãos, que a vossa vocação não sejam muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como Cristo está, aquele que se glorie no Senhor Jesus. Amém? Amém? Aquilo que não é, para desfazer aquilo que é. Amém? As coisas loucas, as coisas ignóbeis. Quando tu começas a reconhecer aquilo que tens e a centrar-te, em vez de centrar-te do que não tens, Deus começa a abençoar e Deus começa a multiplicar. Às vezes pode ser que as pessoas se sintam menos importantes, às vezes as pessoas podem sentir-se com menos vocação, que não são tomadas em contas, mas Deus conta com aqueles que pensam que não são tomados em conta. Agora, acontece ao contrário. Acontece aquele que tem um espírito mais soberbo e diz, não, eu tenho que ser tomado em conta. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido. E então a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas se nós continuamos a ler, em seguida dá-lhes uma tarefa já de dizer-lhes, bom, já temos aqui o jovem que tem os pães e os peixes. Ok, agora, versos 39 e 40 de Marcos 6 diz, então ordenou-lhes que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos, diz comigo, de 100 e de 50. Ora, vamos fazer um bocadinho de matemática, porque Deus é um Deus matemático. Ele até tem um livro do Antigo Testamento que se chama Números. Ok? E Deus fazia censos do seu povo. Estamos aqui? Repara bem, 15 mil pessoas. Agora, elaborar grupos de 100 e de 50, se eles eram 12 apóstolos, seria rápido? Pergunto. Levaria algum tempo. Começar a sentá-los, começar a ordená-los, 100 para aqui, 50 para acolá, 50 para acolá. Isto levaria algum tempo. É que todas as grandes obras de Deus, todos os grandes milagres de Deus na tua vida levam tempo. Nós queremos as coisas rápidas, mas levam tempo. Temos que entender que os melhores e os maiores milagres que Deus fez e que acontecem, não acontecem primeiro por uma coisa, nem por necessidade, nem por angústia, nem por ansiedade. Ou porque queiramos que aconteçam. Quando Deus está a fazer algo na nossa vida, não podemos fazer que seja apressurado aquilo que Deus está a fazer. A palavra ensina em Hebreus 10, 35 e 36. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança ou paciência, dependendo das versões bíblicas, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. No Evangelho de Lucas diz que por meio da paciência ganhareis as vossas almas. Paciência versus perseverança. Os milagres de Deus acontecem de forma... Às vezes há coisas súbitas, mas grande parte das vezes somos obra em execução, em construção. E essa construção, como diz o ditado popular, Roma e Pavia não se fizeram num dia ou em 2 dias, já não sei como é que se diz, enfim. Já também Paulo dizia e confirmava, Pedro, as almas dos discípulos, exortando-os que perseverassem na fé. Perseverar na fé, dizendo que através de muitas tribulações, muitas angústias, muitas provações, muitas situações que são muitas das vezes adversas a nós mesmos, nos é necessário que entremos no reino dos céus. Isto ensina-nos que nos é absolutamente indispensável que nos estruturemos, que nos ordenemos. Não combinamos nada. É necessário que estejas em ordem. Porque é que tu queres receber mais de Deus se provavelmente ainda não estás suficientemente estruturado? Se aquilo que Deus já te deu, tu ainda não tens estrutura, tu necessitas estruturar-te, tu necessitas
ordenar-te, antes que Deus possa depositar mais em ti. Mais, e quando eu digo mais, as pessoas sempre não, mais penso sempre acerca de coisas. Não, mais da sua presença, mais da sua unção, mais dos seus dons. Para quê? Para que tu possas frutificar, porque pelos seus frutos, então eles são conhecidos, sereis conhecidos por meio dos seus frutos. E isso é absolutamente necessário, que estejamos ordenados. Necessitas fazer as coisas de forma ordenada. Perseverar fazendo a vontade de Deus, escutando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática. Em Tiago, a palavra de Deus diz desta maneira: sede cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Vê-se de manhã e tal, prepara-se para o culto, mas a seguir esquece da sua essência. Entretanto, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, na palavra de Deus, não sendo ouvinte esquecedor, mas executador da obra, este será bem-aventurado, bendito, será frutificado naquilo que fizer. E se alguém cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção deste mundo. Amém? Ordenar, fazer as coisas de forma ordenada. Paulo já dizia aos Coríntios, no capítulo 14, verso 40, faça-se tudo decentemente e em ordem. É absolutamente necessário. Para que é que tu queres mais de Deus se aquilo que tu tens de Deus ainda não os tens estruturado? Se ainda não ordenastes a tua vida, se ainda não ordenastes a tua casa, se ainda não te ordenastes as prioridades, se ainda não estás sujeito, se ainda não sujeitas uns aos outros, se ainda não és capaz de sujeitar a tua própria língua, se ainda não és capaz de sujeitar a tua moderação, se ainda não és capaz de sujeitar os teus pensamentos. O próprio salmista diz: Senhor, põe guarda na minha mente, Senhor, põe guarda no meu coração, Senhor, põe guarda. E depois dizemos: não, é que todos somos imperfeitos, mas caminhamos num caminho de perfeição. Significa que Deus nos vai transformando, por isso é que significa que até aquele dia seremos uma obra consumada, mas Ele levará a cabo essa obra, mas significa que Ele está a levar a cabo essa obra dia a dia. Significa, por isso, vamos de graça em graça, de vitória em vitória. Hoje terei uma vitória numa área e amanhã irei consumar uma vitória noutra área. Amém? Não eu, mas aquele que opera em mim. Amém? Que não tenhamos que ouvir aquilo que ouviu o rei Ezequias de parte do Senhor, dizendo-lhe, quando ele estava à morte, o profeta Isaías, filho de Amós, disse-lhe: assim diz o Senhor, põe a ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás, porque estava desordenado. Não estava em ordem. O seu coração não estava em ordem, a sua casa não estava em ordem. E diz a palavra do Senhor que então o rei Ezequias voltou-se, arrependeu-se e voltou-se ao Senhor. E então a palavra de Deus através do profeta disse: ok, vou estender por mais 15 anos, glória a Deus. Às vezes parece que fazem falta situações extremas para que as pessoas voltem a sua face a Deus e ordenem a sua vida. Deus não te vai dar mais de acordo àquilo que tens, mas sim de acordo àquilo que tu possas gerir. Amém? Amém? Se não podes gerir aquilo que Deus depositou em ti agora, como é que tu podes crer que este Deus te vai dar mais? Achas que Deus está ao ponto de andar por aí a malgastar? Jesus pediu-lhes os pães e os peixes e abençoou-os. Ele estava a abençoar algo que não era suficiente. 5 pães, 2 peixes. Obviamente não era suficiente. No entanto, a primeira coisa que ele fez foi agradecer. Ele agradeceu. Tens que estar agradecido por aquilo que tens. Um dos grandes males que existe hoje no seio da comunidade, no seio da igreja evangélica, é que as pessoas não são agradecidas. Paulo escrevia à igreja dos Colossenses, dizendo: sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Ponto e vírgula. E sede agradecidos.
não era suficiente. 5 pães e 2 peixes não era suficiente para dar de comer àquela malta toda. Mas Jesus alçou e disse: obrigado, Senhor, graças te dou pela tua provisão. Aquilo que eu tenho não é suficiente, não é aquilo que eu desejaria ter, mas te agradeço, Senhor. Obrigado. Esta dificuldade não era aquilo no qual eu queria viver, mas obrigado. Amém. Não me vou deixar amargurar, vou-me regozijar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jamais poderás ver algum tipo de multiplicação na tua vida, naquilo que é insuficiente em ti, até que possas estar agradecido por aquilo que não é suficiente para ti. Quase todos nós estamos sempre numa situação em que nada nos é suficiente. Eu acho que temos o lema dos Rolling Stones: I can get no satisfaction. E depois temos a outra do António Variações: só quero estar onde não estou, só quero ser aquilo que não sou. Então isso não é gratidão, é ingratidão. Amém? É um lema, porque a natureza humana, na sua genética animal, carnal, terrenal, a sua sabedoria é assim, somos dados assim. Mas agora, Deus, Jesus, abençoava aquilo que não era suficiente para que fosse multiplicado em mais que suficiente. Amém? Muito é pouco quando tu estás agradecido. Deus está na equação. Amém? É a grande diferença. Muito é pouco quando estás agradecido, porque quando tu estás agradecido, Deus está na equação. E aquilo que é pouco torna-se muito. Passa a ser mais que suficiente. Podes até não ter aquilo que desejas, ou aquilo que desejarias, mas estás agradecido e se agradeces a Deus por aquilo que tens, por aquilo que és, por a situação na qual estás, Deus agarra nisso e torna aquilo que não é suficiente em mais que suficiente. Quando Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, agradeceu e abençoou, mas aí ainda não se multiplicaram. Permaneceram 5 pães e 2 peixes. Não se multiplicaram. Foi só quando ele partiu os pães e começou a entregá-los aos discípulos, ok? É que isso começou a suceder a multiplicação. Estamos aqui? Partiu os pães, versos 41, e os entregava aos seus discípulos para que lhes servissem. Também repartiu os 2 peixes por todos. Queres ver a bênção para a tua vida? Permite o quebranto. Quando se parte, quando Deus parte com as suas mãos, começa-se a multiplicar. Aquele que se recusa a quebrantar, recusa-se a ser abençoado. É nos pontos de quebra da nossa vida que se originam os grandes pontos de bênção da vida. Quando Deus te permite ir por situações nas quais te leva ao quebranto, não é para te destruir, é para te abençoar. As pessoas pensam: não, mas isto agora vem porque esta situação, isto não é para mim, eu não merecia isto, e porquê? E foi por esta decisão, e foi pela outra decisão. Não é preciso explicar, é simplesmente preciso permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. Porque é a quebra que traz a bênção. Já te perguntaste a ti se agradecestes ao Senhor por cada situação na qual fostes quebrantado? Já analisaste e tomastes inventário para agradeceres, porque na realidade pudestes comprovar que em cada vez que fostes quebrantado por Deus, mesmo após desse quebranto, houve grande multiplicação, houve grande fortalecimento e serviste de bênção para muitos? Pode acontecer que cada vez que és decepcionado é um quebranto. Cada vez que és maldecido, cada vez que te disseram que não, cada vez que despedaçaram as tuas esperanças, isso significa que Deus... Parece, não, será que Deus não está no teu caso? Deus está na tua vida, Deus está no teu caso, Deus está a tratar contigo. Repara que o salmista diz: o sacrifício aceitável de Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, isso não desprezarás tu, ó Deus. Amém. Não é uma mensagem moderna, não é uma mensagem muito aprazível, não é uma mensagem de grande, muito efusiva. Mas Ele só pôde alimentar
as multidões por meio de partir os pães e os peixes. Vidas quebrantadas são vidas que podem abençoar a multidões. São canais de bênção. Ele alimenta as multidões com pedaços, com vidas quebradas. São os pedaços da tua vida e da minha vida que podem alimentar os demais. Porque então do nosso interior podem brotar rios de água viva. Porque então a palavra que sai pelas nossas bocas já não é uma palavra nossa, mas é a palavra de Deus que sacia a fome daqueles que querem comer. É a água de vida que sacia a sede daqueles que têm sede. Jesus partiu os pães e os peixes e dá aos discípulos, eles continuam a passar. Agora, entendamos uma coisa, que isso é um milagre de multiplicação de bênção. E a bênção passa pelas nossas mãos, mas não tem a origem nas nossas mãos. Estamos aqui? É que há muitos que pensam que fazem a obra. Estamos aqui, irmãos. Muitos pensam que fazem a obra, mas não, a bênção passa nas tuas mãos, mas não tem origem nas tuas mãos. A glória é de Deus. Não pensemos nós que as pessoas precisam de nós. Nós não somos o que as pessoas necessitam. Nós simplesmente somos jarros nas mãos de Deus. Somos canais que Deus está disposto. Muitos são abençoados por Deus, mas não te esqueçam que as bênçãos não são tuas. As bênçãos são de Deus. Dá a glória a Deus. Dá-lhe a glória a Deus. Não te glorifiques no dia da fartura. Não te glorifiques no dia da glória da tua vida. Não te confundes, porque em cada bênção na qual tu participas, tem sempre a origem nas mãos do Mestre. Sempre, vem sempre lá. E nele todas as coisas são feitas e nele todas as coisas subsistem. Nada, não há nada na nossa vida que não seja feita por Ele e para Ele. E Deus é um bom matemático. Ele é um bom matemático. Ele vai sempre para além. Se nós vimos a história, vemos que ao fim todos comeram, todos foram saciados e todos tinham a barriga cheia e sobraram 12 cestas cheias. 12 cestas. A palavra de Deus ensina em Efésios 3:20 que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tu e eu pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Estamos aqui, irmãos? Ele pode fazer infinitamente mais. David disse, o meu cálice transborda. Temos um Deus que quer que estejamos cheios da sua presença e quer que nós transbordemos de Ele nas nossas vidas. Deus não quer te abençoar somente com o suficiente. Deus quer abençoar-te com mais que suficiente. Não para que tu te glories, mas sim para que possas ser uma ferramenta para abençoares outros. E muitas das vezes, repara bem, muitas das vezes, tal como dizia o salmista, prepara para ti uma mesa na presença dos teus inimigos e unge-te a cabeça com óleo e diz, o meu cálice transborda, porque é Deus que opera em ti. A sua bênção não é nada mais do que isso, fazer com que o teu cálice possa transbordar da sua presença. Mas que possamos cumprir, tal como diz em Lucas, dado e ser-vos-á dado. E dado o quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, sereis medidos. Amém? E o propósito da bênção, porquê a bênção? Porquê a multiplicação? Era para impactar os discípulos? Era para que eles ficassem, uau, somos poderosos, somos... Temos aqui, andamos com o Mestre? Não, era para abençoar as demais pessoas. O desejo que o Senhor tem para a tua vida é que por meio de ti e de seres fiel à sua palavra, tudo aquilo que Deus recebeste, de graças possas dar. Deus não se limita a Ele e Deus não quer que Ele fique limitado em ti. Ele quer usar-te. Ele quer que aquilo que Ele multiplica possa fluir através de ti, tal como o azeite fluía desde a cabeça até aos pés. Não tinha origem na cabeça, era através de, por meio de, não desde a tua cabeça. E alcances a geração dos teus filhos e outra geração e todos aqueles que estão à tua volta. Por isso é que Ele te dá mais do que o suficiente. É sempre com o propósito de possas abençoar o demais. Chegamos ao verso 45, que aqui é o contraste grande. Viveram algo incrível, multiplicou-se, aquelas almas todas foram saciadas na alma e também no estômago. Estavam, diz a palavra de Deus, estavam contentes, estavam felizes, comeram bem. Foi uma boa refeição.
e dá-lhes esta ordem. Logo em seguida, obrigou, diz comigo, obrigou. Disse-lhes, não há outro caminho, rapazes. Subam para o barco, a entrar no barco e a passar adiante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos também comeram. E provavelmente os discípulos, depois daquela aventura, estariam dispostos a ficar ali mais um bocadinho, ali à beira, ali, à beirinha, tranquilos, barriga cheia, coração contente, como a gente diz aqui, um ditado popular. Mas Deus dá-lhes uma ordem. E Ele estava a dar-lhes instruções divinas, ao qual eles desobedeceram. O que é que eles fizeram? Ele subiu ao monte a orar e eles entraram no barco e entraram. Agora, a palavra de Deus mostra que eles em seguida deparam-se com uma tempestade. Jesus deu-lhes uma ordem literal, sabendo que eles iam encontrar uma tempestade. Jesus manda aos seus discípulos para enviá-los direitinhos a uma tempestade. Vejamos uma coisa, ninguém passa por tempestade na sua vida sem estar consciente daquilo que está a passar. É tão importante entender aqui algo muito importante. Eles estavam a seguir as instruções de Deus. Estamos aqui? Muito importante entender isto. Eles seguiram o mandato, seguiram a ordem. E quando se encontraram na tempestade, estavam baixo a obediência à perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a vida deles. Temos outro caso na Bíblia, por exemplo, que é o caso de Jonás, que estava destinado a ir a Nínive e embarcou num barco para ir para Tarsis. E o que é que aconteceu? Meteu-se numa tempestade. Não é o caso dos discípulos. Há dois tipos de tempestades que podem vir às nossas vidas. Uma são aquelas tempestades nas quais Deus nos coloca por ordem divina, ok? Não com o propósito de destruir as nossas vidas, amém? Mas com o propósito de, no meio dessas tempestades, alcançar a nossa vida e ensinar-nos na tempestade. E dois, há outro tipo de tempestade, é a tempestade que vem à nossa vida por nós fazermos a vontade própria e irmos de encontro às ordenanças de Deus. E ainda assim, para quem conhece bem a história de Jonas, e creio que conhecemos todos, até as crianças provavelmente até as conhecem melhor do que nós, sabemos que, mesmo nesses casos, Deus não quer destruir a vida dos seus filhos, não quer aproveitar essa situação para trazer ensinamento e trazer quebrantamento à vida do filho e, uma vez mais, trazer essa restauração como aconteceu a Jonas. Em qualquer dos casos, tempestades, Deus não pretende que tu te afundes, nem percas o propósito de Deus para a sua vida, mas que possas receber algo de Deus no meio dessa tempestade. Vamos ver que a multidão estava farta de pão, tinha a sua alma cheia, e os discípulos também estariam dispostos a ficar ali, mas Jesus estava prestes a ensinar-lhes algo, e é aquilo que Deus muitas das vezes quer fazer connosco. Nas tempestades. Algo que só podemos aprender nas tempestades. Algo que Ele iria fazer vê-los nas tempestades. E que muitas outras pessoas contam, não, estou na bênção, estou na glória, estou tudo bem, jamais vão poder experimentar se não passam por tempestades. Quando Deus te permite estar numa tempestade, não é para que te afundes, mas sim porque Ele quer revelar-te Ele mesmo, a tua pessoa individual, noutro nível, noutra dimensão, que até então não o tinha feito. Amém? As pessoas em uma tempestade, uma situação, um deserto, porquê? Porque Deus quer revelar-se à tua vida de uma forma que até então ainda não tinha feito. Amém? Até então ainda não tinha feito. Até então ainda não tinhas alcançado esse nível de intimidade. E a tempestade que estás a passar é aquilo que Deus usa para te alcançar. Em Marcos 6,52, depois de que Jesus, à quarta vigia, vem, noutras versões, aparece a versão de Pedro a caminhar por água, nesta versão particular contada por Marcos, não aparece. Diz que eles estavam com medo, porque pensavam que era um fantasma. E Jesus entrou na barca e disse, tem de bom ânimo. Mas Jesus, de certa maneira, no verso 51, diz, subiu para eles, que ele está no barco, e acalmou-se o vento.
e entre si ficaram muitos assustados e maravilhados, pois inclusive não tinham compreendido o milagre dos pães, porquanto os seus corações estavam endurecidos. Amém? Estamos aqui? Já tinha passado aquilo tudo. E muitas vezes na nossa vida passamos por várias fases. E mesmo nessa fase da tempestade, ele diz, porquanto os seus corações estavam endurecidos. Agora vejamos uma coisa, os seus corações estavam endurecidos não era por causa da tempestade. Eles tinham vivido o milagre, mas não o tinham compreendido. Estamos aqui? É que muitas das vezes Deus está a operar nas nossas vidas, Deus está a fazer um milagre nas nossas vidas, mas nós não o entendemos. Temos uma perspectiva equivocada da obra que Deus está a fazer. E o nosso coração está endurecido em relação a Deus. Estamos aí, estamos na obra, estamos a participar, mas não estamos a absorver aquilo que é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Estamos? Estamos a entender, irmãos? Eles não perceberam aquilo. A causa de pasmo grande deles. Mas agora, se nós repararmos e se formos um bocadinho anteriormente à beira, quando Ele os mandou entrar para o barco, eles tinham aí cestas. E nas cestas, porque é que Deus lhes permitiu? Repara, Deus é um excelente matemático. Porque é que Deus permitiu que houvesse sobras? E porque é que as sobras foram exatamente 12 cestas cheias de pão e de peixe? 12 cestas, 12 apóstolos. Para que é que foi? Para que eles se recordassem de como Deus tinha operado naquele milagre. Para que eles, quando tivessem, pudessem olhar para aquelas cestas e recordar-se daquilo que Deus tinha feito. Amém? Para que eles pudessem identificar a fidelidade de Deus. Para que eles pudessem identificar o poder de Deus. Muitas das vezes nós estamos a passar por certas e determinadas circunstâncias e já estamos tão cegos que não conseguimos ver nada mais. Só nos vemos a nós mesmos, a circunstância, olhamos aos céus, sim, tratamos de pedir ajuda a Deus, mas esquecemos-nos que ainda temos ali ao nosso lado uma cesta com todas as sobras dos milagres que Deus fez na nossa vida. De onde Deus nos retirou da fartura, ou seja, Deus sacou-nos das trevas à sua luz e ao longo desse tempo Ele não nos deu só o maná, Ele deu-nos abundância de pão, abundância de peixe, abundância de água e Ele permitiu que eles ficassem com 12 cestas, com pães e peixes, para que se recordassem e mandou-os na tempestade e dentro da tempestade, dentro desse barco, cada um deles tinha uma cesta com 12, aí essas 12 cestas estavam cheias de sobras, as sobras dos milagres, para que eles pudessem se nutrir, para que ele fosse uma alavanca de esperança. Jesus Cristo, a esperança da nossa, a esperança onde nós podemos ancorar a nossa alma. Amém? Esse foi o único motivo porque Ele lhes providenciou sobras, foi para recordar-lhes de onde eles tinham estado. Eles tinham estado num milagre grandioso. E aquilo era a personificação daquele milagre que lhes iria servir no momento da tempestade. Isto significa que temos que trazer à memória aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Faz um memorial. Não temos que olhar para trás com aquela melancolia, o passado, não, mas temos que estar sempre na realidade, trazer um memorial da obra de Deus, de onde Deus nos retirou, estar agradecidos e ver que ainda agarrado às nossas vestes, temos ali as migalhas dos milagres, as migalhas do pão de vida que temos estado a comer, porque cada vez que comemos o pão que nos sacia a sede, caem-nos milagres, que nos sacia a fome, cada vez que bebemos a água de vida, caem-nos umas pingas, umas gotas de água, então temos ali aquele recordatório, aquele memorial. Amém? O caso de David, quando todos gozavam com eles, Eliabe, Abinadab, quando eles foi levar a comida e ele apresentou-se ao rei Saúl, ele trouxe-lhe a memória aquilo que ele fazia. Ele disse, bom, o Senhor livrou-me das garras do leão e das garras do urso, também me vai livrar deste filisteu. Assim que eu vou enfrentá-lo no nome de Jeová. Ele trouxe a memória às vitórias que tinha tido, não por ele mesmo, senão que o Senhor tinha o livrado. Ele sabia, o Senhor livrou-me. Aí está a presença dos milagres de Deus na minha vida. Eu não sou grande, eu sou um simples pastor de ovelhas, aqui estão os meus irmãos, Eliabe, Abinadab, os grandes guerreiros, mas eu sei
Eu sei em quem acreditar. Eu sei quem tem-me livrado do urso e do leão. E aquele que foi bom para me livrar do urso e do leão vai-me livrar também deste filisteu. Para ultrapassarmos as tempestades das nossas vidas, devemos recordar-nos constantemente de onde Deus nos trouxe e aonde Ele nos vai levar. Porque Ele é fiel, a sua promessa e a sua palavra sempre permanece. Amém? E a sua obra vai ser consumada. Recorda-te de onde Deus te tirou, confia, sabendo que Ele é um Deus do mais que suficiente. Ele pode fazer mais do que aquilo que tu e eu lhe podemos já alguma vez pedir ou podemos conceber. Não permitas que aquilo que tu vês te derrote. A lâmpada do nosso corpo é o olho. Se o olho é bom, tudo está iluminado, é a luz de Jesus. Mas se o olho é mau, temos o corpo inteiro em trevas. Então não permitas que aquilo que tu vês te derrote. Se tens um olho mau, permite que seja limpo com o clorídeo do Espírito Santo de Deus. Paulo escrevia a Timóteo, e vou terminando, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Poder, diz comigo, poder. Amor, o amor de Deus. E moderação, ou mente sã, dependendo das versões bíblicas, mas a palavra correta traduzida do grego é mente sã. Uma mente que está sã, que vê as coisas na perspectiva correta. Mente sã. E termino com Filipenses, entrando na fase terminal, e peço que vos ponhamos de pé, por favor. Não interessa as tempestades, elas vão haver tempestades. E muitas das tempestades que vamos estar a viver são, muitas delas, tempestades de ordenança divina, que Deus nos manda, nos obriga a entrar no barco para encarar aquela tempestade. E muitas outras tempestades poderão ser simplesmente por teimosia nossa, por desobediência nossa, mas apesar disso, essas tempestades, Deus vai usá-las, vai sempre usá-las para alcançar-nos. Sempre vai usá-las para alcançar-nos. E neste momento, na tempestade, há que trazer à memória aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Aquele milagre que Ele tinha feito ali com aqueles 15 mil pessoas. Saciar a sua alma, saciar a sua fome também de comer. Assim temos, como dizia Paulo aos Filipenses no capítulo 4, regozijai-vos, estar alegre no Senhor sempre. E disse-lhes outra vez, uma vez mais vos digo, regozijai-vos. Agora, seja a vossa moderação conhecida. O espírito de moderação. A moderação, quando estivermos de uma forma efusiva a ser abençoados, sejamos moderados. Quando estivermos numa provação, numa tempestade, num deserto, sejamos moderados. Porque perto está o Senhor está aí, está ao teu lado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tens necessidades, precisas de ajuda do Senhor, precisas de auxílio, diz a palavra do Senhor. Antes em tudo sejam os vossos pedidos, as vossas súplicas, diz noutras versões bíblicas, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, como? Com ações de graças. Senhor, te agradeço. Aquilo que eu tenho não é suficiente, mas eu te agradeço porque tu já vais abençoar-me e vais-me dar, eu já vejo que tu vais-me dar não sei como, mas tu vais-me dar mais que suficiente, porque tu és Deus, El Shaddai, e eu confio em ti. Isto é uma situação, é uma conduta, tu estás a trabalhar na minha vida, Senhor. Esta aprovação, isto é algo pelo qual permites, Senhor. Senhor, eu oro, dando-te graças. E então a nossa alma, diz a palavra de Deus, começa a ser, e a paz de Deus começa a inundar-nos, diz que se é todo o entendimento vai guardar o nosso coração. O nosso coração começa a ter guarda e a seguir guarda os nossos pensamentos, exatamente. Já não precisamos estar a pensar mal, não precisamos estar a pensar com temor. Olhamos para os irmãos, já não pensamos mal dos irmãos. Inclusive às vezes há atitudes que nós não gostamos e dizemos ok, provavelmente são simplesmente coisas que acontecem, são enganos do inimigo, há algo que tem um coração conturbado, enfim. Os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E depois no verso 8, quanto ao demais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, e a verdade jaz em Cristo Jesus, a verdade jaz na palavra de verdade. Tu queres equipar tudo o que é verdadeiro? Medita dia e noite na perfeita lei da liberdade. Vai à palavra do Senhor, a palavra do Senhor é aquela que pode endireitar os teus passos, a palavra do Senhor é aquela que vai guiar a tua vida, a palavra do Senhor é aquela que te vai animar, que te vai inspirar, que te vai transformar. E tudo o que é honesto, ser honesto contigo mesmo, ser honesto com o teu próximo, ser honesto com o Senhor, tudo o que é justo. Tu em ti mesmo não vais conseguir ser justo, mas o Senhor é justo e Ele já te justificou na cruz do Calvário. Tudo o que é puro, somos
puros por meio da sangue de Cristo Jesus. Ele lava-nos, Ele limpou-nos, Ele redimiu-nos na cruz do Calvário. E tudo o que é amável, o amor de Deus torna-nos amáveis. Dá-nos a mansidão, dá-nos a benignidade, dá-nos a amabilidade e tudo o que é de boa fama, tudo aquilo que tem boa reputação. Se há alguma virtude há, se há algum louvor, nessas coisas pensa. Pensa nessas coisas. Pensa nessas coisas quando estiveres na tempestade. Pensa nessas coisas quando estiveres na provação. E ora ao Senhor para que Ele te fortaleça. Ora ao Senhor, porque quando tu agradeces, quando tu reconheces, entende que o milagre inicia. O milagre inicia exatamente aí. O milagre inicia quando tu reconheces e quando tu começas a entender que Deus trabalha no sítio onde tu estás e com aquilo com que tu tens. Eu quero convidar-te nesta manhã que tu feches os teus olhos. Todos nós vivemos circunstâncias diferentes. Todos nós teremos diferentes petições para fazer ao Senhor. E quero convidar-te que possas comigo fazer a oração de David. Do Salmo de David. David dizia-lhe ao Senhor, diz-me, purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado e é o coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros da minha vida. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, das ofertas queimadas, e serão oferecidas sobre o teu altar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, por cada um dos meus irmãos aqui. Eu peço-te, Espírito Santo de Deus, que tu faças em cada um a obra perfeita de Jesus Cristo, Senhor, de acordo à sua necessidade, Senhor. Tu sabes, Senhor, as tempestades, os lugares áridos por onde muitos podem estar a passar. Tu conheces os pensamentos, tu conheces o interior. Assim que, Espírito Santo de Deus, eu peço no nome de Jesus Cristo que tu reveles a Jesus, Senhor, que tu glorifiques a Cristo e que faças essa perfeita obra, Senhor, que tu prometes na tua palavra, Senhor, que fazes. Confiamos em ti, Senhor, e sabemos, meu Deus, que deleitados em ti, proclamando o teu louvor, tu sempre farás a tua obra. Perdoa as nossas ofensas, meu Deus. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos corações, Senhor, perdoa os nossos pensamentos, Senhor. Estamos hoje aqui, Senhor, dando-te as graças de antemão, sabendo que tu és El Shaddai, o Deus do mais que suficiente, e sabemos que a tua graça é-nos mais que suficiente. Basta-nos a tua graça, Senhor. Assim, no nome de Jesus Cristo, fortalece-nos em ti e abençoa cada uma dos meus irmãos aqui presentes e todas aquelas pessoas que possam ter escutado a tua palavra e que a estão a receber, Senhor, ao redor do mundo, Senhor. Senhor, a tua morte na cruz do Calvário e o teu ressuscitar, Senhor, ao terceiro dia, não foi em vão. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.